Olá, mais um programa Presença Espírita no Ar. Estamos ao vivo nesta quinta-feira, 22 horas, aqui pela Rede TVM, canal 14, para trazermos temas interessantes dentro da doutrina espírita. O programa tem levado até você a visão espírita a respeito da vida, de seus valores, há mais de 9 anos. Semana passada nós comemoramos o aniversário de 9 anos do programa. A nossa décima edição. E sempre trazendo um tema para a nossa reflexão. Mês de maio, que é importante para nós, porque é o mês de aniversário, mas também, né, Maurício, mês das noivas, mês das mães, é um mês que mexe com as nossas emoções. E sempre é bom nós falarmos a respeito da doutrina espírita, porque a doutrina espírita vem nos esclarecendo esses temas transcendentais das nossas vidas. Muitos de nós trazemos dúvidas a respeito de acontecimentos na nossa sociedade, mesmo dúvidas a respeito do que acontece dentro da nossa família, quando perdemos um ente querido, por exemplo, em tenra idade, ou mesmo diante de uma doença que nos afasta momentaneamente do convívio social, do nosso trabalho. E aí nós nos perguntamos, Maurício, por que Deus permite o sofrimento na Terra? É sempre um desafio, não é, Silvia? E é quase que indissociável, porque teremos dias desafiadores. Faz parte dessa programação evolutiva e desse estágio que nós estamos, porque não é um processo para sempre. O coração ainda um pouco endurecido, a mente um pouco atribulada, faz necessário que remédios um tanto quanto amargos deem conta dessas nossas características. E um desses remédios amargos que a vida oferece são os dias de tribulação, de sofrimento, que não são o castigo divino, que não são o enfoque da penalização, mas sempre do aprendizado. Todo o desafio que a vida nos oferece, todo o embate, é o aprendizado, é a lição que a vida está querendo nos ofertar. E a pergunta mais lúcida e sábia que devemos fazer a vida é justamente isso. O que eu devo aprender agora? Qual é a lição que chegou ao momento? Quando a gente começa a ter essa percepção, Silvia, fica muito mais interessante e Deus acaba ganhando efetivamente os contornos de pai, como Jesus nos ensinou a nos relacionar. E não de quem castiga, porque nós atavicamente fomos aprendendo ao longo de inúmeras reencarnações de Deus está vendo, Deus castiga, Deus vai te pegar, quando na verdade um pai não faz dessas coisas, um pai ampara, cuida, que são as lições dos ensinamentos de Jesus. Então entender que esses desafios que a vida nos oferece são sempre oportunidades que Deus nos dá para crescimento, e todos nós que passamos por uma grande dificuldade, ao final dela, ao concluí-la, nos sentimos mais estruturados, mais revigorados, mais maduros. É isso que a vida pretende da gente. Exatamente. Né? A dor com um caráter educativo. Sempre temos que ter essa visão, ou pelo menos devemos ter essa visão, para que possamos passar pelas vicissitudes da vida com serenidade, com fé, na crença que amanhã sempre o dia será melhor, porque nós teremos essas oportunidades de crescimento através, muitas vezes, de processos mais dolorosos durante todo o transcorrer da nossa existência. Você sempre diz uma coisa interessante: nós não estamos aqui a passeio. A escola realmente, a Terra realmente é uma escola, e muitas lições se apresentam à nossa frente, as lições que muitas vezes conseguimos resolver facilmente e outras vezes nem tanto, não é? É verdade. E o programa de hoje, alusivo ao que você já falava na abertura do nosso programa, iremos falar sobre um tema talvez dos mais aconchegantes que a gente possa falar, não é, Silvia? Falaremos sobre a maternidade, sobre ser mãe, sobre a responsabilidade, a importância, a missão do que é ser mãe. Não falaremos dos pais hoje, não falaremos, falaremos das mães. Serão elas as nossas homenageadas, de certa forma, no nosso programa, sobre esse importante vínculo afetivo e de responsabilidade que há na maternidade, não é, Silvia? E tem uma história bastante interessante, Maurício. Quando Chico Xavier perdeu um irmão,
Na verdade, um irmão que partiu para o mundo dos espíritos, ele ficou muito preocupado com a situação espiritual desse irmão, e depois de um tempo da desencarnação, ele tem a oportunidade de conversar mediunicamente, através de uma comunicação mediúnica com o irmão, quando ele pergunta, como é que você está, qual é a sua situação aí no mundo dos espíritos? E o irmão dele dá uma resposta maravilhosa que conforta muito todas nós mães. Ele diz, aqui no mundo dos espíritos, onde eu estou muito confortável, estou muito bem, eu estou sereno, muito bem amparado. Mas, Chico, vou te dizer uma coisa, nada melhor do que um colo de mãe, na Terra. Na verdade, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, forma-se aquele grupo celular tão especializado, esse grupo migra e se insere no corpo do útero, na parede do útero, dando aí o início a um projeto de um corpo físico que será a moradia, que será o material didático do espírito aqui na Terra. E cabe à mãe a participação mais efetiva na estruturação desse futuro corpo. Tanto que, durante esses 9 meses, nós dizemos que a mulher está num estado especial. Ela está ligada fisicamente àquele corpo que nascerá em 9 meses, mas também está ligada fluidicamente àquela alma que no momento da fecundação já se aproximou dela. Então é um momento em que grande parte das mulheres aguarda na sua vida o momento da maternidade, um momento especial, um momento delicado, um momento de sensibilidades, porque a mulher está participando efetivamente da obra divina. Só há encarnação da alma na Terra com a gestação de um corpo dentro do corpo materno, dentro do corpo de uma mãe. Tanto que os espíritos dizem que a maternidade é uma missão de gerar um corpo, é uma missão material de gerar um corpo, mas é uma missão espiritual, de direcionamento daquela alma para o bem, para o caminho do bem, para a evolução, para o progresso. Por isso que há essa ligação tão umbilical da mãe com o filho. Maurício, você que é homem tem que saber disso, que para a mulher, o filho, independentemente da idade, sempre será o seu bebê. E isso que é bonito na maternidade. A mãe que recebe aquela alma, naquela encarnação, ela morre, volta para o mundo dos espíritos, porque a morte é do corpo, e ela permanece em ligação com aquele filho, e muitas vezes reencarna em situação difícil, que não precisaria passar, para estar junto com aquela alma que ela se ligou. A gente podia falar até que definitivamente, a gente sabe que não é isso. E quando o processo é ao contrário, quando o filho retorna ao mundo espiritual antes, os laços também permanecem, né? Nós vemos às vezes mães que passam décadas, 20, 25 anos, porque o filho desencarna em tenra idade, e o amor permanece, e a relação permanece, e a maior ansiedade quando vê prestes a desencarnar, essa mãe, é de reencontrar o filho, não importando quantos anos a separação se deu. E essa questão da missão que é uma questão delicada, porque tanto o pai quanto a mãe muitas vezes se esforçam para colocar aquela alma no bom caminho, oferecem inclusive recursos materiais para que aquela criatura tenha conforto, tenha todos os bens ali que lhe tragam um certo equilíbrio na área da matéria, mas também na questão das emoções, mostrando o caminho do bem, o caminho cristão. E essa encarnação não vinga no sentido de que o filho apresenta problemas. Qual que é a responsabilidade no caso dos pais quando aquela alma se perde, vai para o mau caminho, mesmo que tudo tenha sido feito para que ela ande no caminho do bem? E é uma dúvida e uma angústia no coração de muita mãe e muito pai, não é, Silvia? É natural que nós desejemos o melhor para os nossos filhos, para aqueles a quem criamos, aqueles a quem devotamos o que temos de melhor. Então, e assim devemos fazê-lo, porque os espíritos, categoricamente, de maneira muito enfática, eles dizem que a maternidade é missão, é responsabilidade, como se Deus nos outorgasse por aqueles anos da reencarnação
a responsabilidade de educar um filho seu. Porque, como diz Khalil Gibran, nossos filhos são os filhos do mundo, das ânsias do mundo. Efetivamente não são nossos, são filhos do mundo, são filhos de Deus e que passam por nós para que nós cuidemos, principalmente nos primeiros anos, na infância, até a independência dele, até poder tomar as suas decisões. Então devemos encetar aquilo que da melhor forma, a dedicação, quanto mais o fazemos, a atenção, o cuidado, o carinho, o amor, para que essa alma antiga, ao reencarnar, aproveitando esse período de esquecimento, de abstração de todo o seu passado, muitas das vezes em dificuldade, possa encontrar boas sementes, possa encontrar bons roteiros na nossa educação. Porém, se mesmo assim o espírito, ao tomar a sua independência, ao passar pela adolescência, a vida adulta, ele decidir rumar outros caminhos, esquecendo daquilo que nós lhe ofertamos como referência, como conduta, como parâmetro de educação, a responsabilidade será sua, porque será o uso do seu livre-arbítrio. E eu então não respondo por isso. O coração se confrange, aperta muitas das vezes, a dor se faz, mas a minha missão como responsável de educar aquele filho, de encaminhar aquela alma que inicia nova existência, eu o fiz. Ele pode bem ou mal utilizar a oportunidade. Mas é sempre um desafio também, a maternidade junto a almas difíceis, de espíritos mais revoltados, de almas menos amadurecidas, às vezes um tanto quanto levianas, ainda na ilusão de experimentar todas as coisas do mundo, até encontrar um pouco mais de tranquilidade na mente e no coração, também é um desafio que assumimos. E com não raro, Silvia, a maternidade se faz junto a esses espíritos mais difíceis por resgate ou responsabilidade assumida em outros momentos. Então, mesmo o filho difícil é o filho que nos convida a amar, a educar, a oferecer aquilo que temos de melhor nesse processo educativo. Sem a ilusão de uma perfeição, porque não há isso, né? Todos nós falhamos e todos nós falamos, puxa, eu poderia ter feito melhor. Mas o importante é que naquele momento eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo que tinha de melhor. É essa consciência tranquila que nós carregaremos quando, na conclusão da existência, e fizermos o balanço das missões que tivemos, essa talvez uma das mais relevantes, né? Se você quiser saber a respeito desse tema, a visão espírita a respeito da maternidade, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122. Nós já estamos online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. É só você entrar em contato. E hoje nós temos 3 mães. Isso. Mais a Silvia, a nossa 4ª mãe, sempre aqui conosco, mais 3 mães convidadas para falarmos sobre 3 aspectos a respeito da maternidade. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Estamos iniciando o nosso segundo bloco, a gente sempre traz uma dica de leitura para você. Hoje é um livro bastante interessante. Joana de Ângeles, o espírito ou mentora que conduz a atividade mediúnica de Divaldo Franco, ela, desde os anos 90, traz uma série de livros que a gente aborda como a série psicológica dela. E dentre esses, ela traz um com uma temática muito interessante. Chama o livro de Jesus e Atualidade. E por que ela denomina esse livro Jesus e Atualidade? Porque ao longo de todos os 20 capítulos do livro, são textos concisos, mas de profundo significado, ela discute temas do nosso psicológica à luz da mensagem de Jesus. Assim nós vamos encontrar capítulos como Jesus e Reencarnação, Jesus e Amor, Jesus e Justiça e Dever e Alegria, Coragem, Decisão, Responsabilidade, e a cada capítulo desses ela vai discutindo sobre um tema. Ela conclui o capítulo 5, chamado Jesus e Tolerância, da seguinte maneira: tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de força para prosseguir bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável, nem perfeito. Então, a nossa dica de leitura hoje
é esse livro de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, que nos propõe essa reflexão de comportamental, de análise pessoal sobre qual é a nossa relação em torno de todos esses valores do mundo, sob a ótica das lições de Jesus como referência para todos nós, mostrando então que Jesus, efetivamente, a sua mensagem é extremamente atual, extremamente aplicável no nosso dia a dia. Se você achou interessante a nossa dica de leitura, a gente sugere que você busque em casas espíritas que oferecem serviços de biblioteca ou de livraria, e você encontrará esse e muitos outros livros. Em horário comercial, aqui em Ponta Grossa, nós temos 2 livrarias que você também pode comprar este livro. A Livraria Espírita Educadora fica na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, centro de Ponta Grossa, e também a Feira do Livro Espírita. Ela acontece no Shopping Antártica, na galeria cuja entrada se dá pela Rua Santos Dumont. Você entrando pela Rua Santos Dumont no Shopping Antártica, você vai encontrar uma das lojas, é a Feira do Livro Espírita, você encontrará este livro. Se você prefere acessar a internet, fazer suas compras pela internet, sugerimos que você acesse livrariamundoespírita.com.br, a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná. Você também encontrará esse livro. E se você está nos acompanhando às quintas-feiras à noite, quando esse programa é ao vivo, você tem a chance de ou de nos contatar pela rede social, pelo Facebook, Presença Espírita Ponta Grossa, ou ainda de você ligar aqui para a Rede TVN e esse livro, de repente, pode ser seu. Essa é a nossa dica de leitura. Silvia, as nossas entrevistas agora. Hoje nós estamos realizando um programa especial em homenagem a todas as mães, porque nós passamos o último final de semana, essa data comemorativa tão importante para que a gente relembre a importância de ser mãe e a importância de ter uma mãe que nos acolhe, que nos sustenta emocionalmente. E para isso hoje nós convidamos 3 mães para que possam participar aqui do programa, contar um pouco das suas experiências. E nós vamos começar pela Eulécia Rezende. A Eulécia, ela é palestrante espírita, é uma das idealizadoras do programa Presença Espírita, está conosco todas as quintas-feiras aqui, atrás das câmeras. E hoje ela vai falar desse compromisso, ela que tem vários filhos. Mas, Eulécia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, boa noite. Nós convidamos você a ler, trazer alguma mensagem hoje espírita, né, através de vários espíritos aí que, de onde estão, engrandecem o espiritismo através de mensagens tão profundas. Então, nós convidamos você a ler uma mensagem para todos os telespectadores da Rede TVM, da internet, no YouTube. Entre as inúmeras mensagens que existem no livro Ontologia da Mulher, psicografada pelo Chico Xavier, a gente escolheu uma que se chama Meu Tesouro. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar da luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, e bênçãos de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade, e que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz, no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no candinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a instrução e o carinho da escola, o socorro do bem e a palavra tranquila que me ajuda ou consola. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-lhe a prece enternecida, o regaço materno que me trouxe para a vida. Em tudo, em todo tempo e em toda parte, sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, pelo tesouro de amor. Maria Dolores. Eulécia, nesse dia que a gente comemora o Dia das Mães, muitas emoções entram aí em jogo. O mundo dos espíritos nos alerta que existem 2 datas
importantes do outro lado da existência. O Natal, quando se comemora o nascimento de Jesus, e o Dia das Mães. Segundo os espíritos, há uma mobilização muito grande das mães desencarnadas que vêm visitar os seus filhos aqui na Terra, e os filhos do outro lado da vida que vêm também visitar as suas mãezinhas aqui encarnadas. Como conviver com a saudade das nossas mães que já partiram para o outro lado da vida? Olha, a minha partiu já faz bastante tempo, mais de 10 anos, mas não é fácil. Ela morava sozinha no apartamento, nem eu nem meus irmãos não tínhamos coragem de entrar no apartamento para desmontar, para ver como é que estava, né? Porque a presença fica, a saudade fica. Mas nós espíritas, nós temos muito assim um grande consolo, porque ela vem em sonho, já vem em trabalho mediúnico, né? Dando o seu sinal de vida. Então, é difícil, é sofrido. Mas a gente entende que para lá, que ela já cumpriu a missão dela, ela que foi mãe de 5 filhos, uma mãe lutadora, uma mãe de muita coragem, de muita fé, que nunca reclamou nada da vida. Nunca ela falou mal de ninguém, apesar de todas as dificuldades que ela passava, ela nunca reclamou, ela sempre tinha uma palavra de consolo, de amor, de esperança para as pessoas. Às vezes até na rua, quando ela encontrava alguém, uma criança que estava fumando, ela parava e falava, filhinho, vai comprar uma banana em vez desse cigarro. E ela passava numa casa, se via uma criança gritando, ela chegava a entrar dentro da casa para saber o que estava acontecendo com a criança. Às vezes é um pai desalmado, lá usando de violência com a criança, né? Então ela sempre se preocupou assim em passar uma boa mensagem para todos. E graças a Deus a gente sempre agradece pela educação que ela nos deu, pela formação moral. Tem ditos dela que até hoje, até meus filhos, os netos repetem, é a avó Natália que fala assim, olha filhinho, olha, antes calar do que mal falar. Né? Então ela sempre tinha essa palavra boa para com todos. Ela não precisava de ônibus urbanos, se ela sabia que algum bairro precisava de um ponto, ela foi na Câmara de Vereadores para pedir que fosse resolvido aquele problema naquela população. Então a gente ficou com muitas lembranças boas dela, né, positivas. Lécia, essa mensagem de Maria Dolores mostra a profunda gratidão que ela tinha pela mãe que Deus lhe ofertou na Terra. Como que os pais lidam com a ingratidão, né? Porque muitos pais dão de tudo, como diz a linguagem popular, dão de um tudo para os seus filhos, e quando muitas vezes eles mais precisam, na velhice, na doença, eles olham e enxergam os filhos pelas costas. Os filhos são mal agradecidos, não cuidam, abandonam. Como lidar com isso? Olha, Silvia, eu já meditei sobre isso. O que é pior para uma mãe? O filho envolvido em drogas, em tóxicos, ou aquele filho ingrato, que a mãe deu toda a atenção para ele, e quando ela precisa dele, quando ele está adulto, quando ele já se fez a sua vida, quando já está independente e esquece que tem mãe, ou não telefona, ou não vai saber como é que está, não faz uma visitinha rápida, não sei qual que dói mais esse aqui, mas que na verdade eu acho que a ingratidão é uma dor muito profunda, é muito dolorida, porque ela não tem o que fazer, é o sentimento dele. Agora, quanto ao envolvimento com tóxicos, com drogas, ela sabe que ela vai tentando, ela sempre tem esperança, leva ao tratamento, ela sempre tem esperança de que algo aconteça de melhor, que ele possa sair daquela situação. E a ingratidão é o sentimento do filho, então ela não pode fazer nada. Ela só pode orar realmente para que esse filho um dia acorde, porque a hora que essa mãe desencarnar, ele vai sofrer bastante. Eu sei de caso verídico de um filho assim ingrato, que até maltratava a mãe. Quando ela desencarnou, quando um dia caiu a ficha, ele ia no cemitério chorar lá atrás da mãe dele, quase se desequilibrando. Mas daí a irmã falou, mas agora não adianta você chorar, né? Tem que atender a mãe enquanto ela está aqui, que ela precisa de você, né? Então depois este filho a cuidar dessa ingratidão, desse sofrimento, desse remorso, é também um processo muito doloroso, né? Vai repercutir na existência Vai repercutir dele. em outras existências, né?
Eulécia, agradecemos pela sua presença. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com a outra mãe que nós convidamos aqui no programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos realizando um programa especial para homenagear as mães. Estamos falando sobre a maternidade e agora nós estamos com a nossa segunda convidada, Alcione Lino. A Alcione não é de Ponta Grossa, ela é natural de Campina Grande e está em Ponta Grossa a estudos na UTFPR. Mas ela já se engajou num trabalho espírita na CEFAM, na Sociedade Espírita Francisco de Assis, sendo coordenadora de grupo de estudos. Então, hoje ela vai falar um pouquinho também sobre a maternidade, mas eu vou passar para o Maurício ler uma mensagem para a gente, antes de a gente perguntar para a Alcione, Maurício. Silvia, a gente separou aqui um texto que é O Espírito Meimei. Chico psicografou esse texto no livro A Luz da Oração e diz assim, Meimei, na mensagem Oração de Mãe. Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e colocaste flores nas hastes agressiva. A mim deste os filhos e com os filhos me deste o amor diferente que me rasga as entranhas como se eu fosse roseira espinhosa que mandasses carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a vosso serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixeis transportar sozinho um tesouro assim tão grande. Dai-me forças para que vos compreenda os desígnios. Guia meu entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guardai-me vossos braços eternos para que o meu sentimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos de outras mães com carinho que me insuflais no trato daqueles que me enriqueceste minha alma. Fazei-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de vossa bondade, consciências livres que devem caminhar para a vossa vontade e não para os meus caprichos. Inspirai-me humildade, para que não se tresmalhe no orgulho por minha causa. Concedei-me a honra do trabalho constante, a fim de que não venha precipitá-los na indolência. Auxiliai-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarecei-me para que ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permiti-me inclinar o coração em vosso nome, por sentinela de vossa bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu veja contente e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se, para afagá-los, for impelida a seguir nos caminhos do tempo sobre longos calvários de aflição. E no dia em que me cabe entregá-los aos compromissos que lhes reservastes, ou a restituí-los às vossas mãos, dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-vos em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a vossa palavra. Amém. Seja bem-vinda, Alcione, ao programa Presença Espírita. E apesar de ser difícil admitir, os nossos filhos não são nossos. Por que, Alcione, que os nossos filhos não são nossos? Bom, como já foi apresentado no início do programa, o Maurício falou do Khalil Gibran, os filhos não são nossos porque, como nos diz Joana de Ângelo, nos são emprestados. Na reencarnação, em que nós fazemos o planejamento reencarnatório, nós já os elegemos, podemos assim dizer de certa forma, para que possamos tomar conta e depois devolvemos ao plano espiritual numa condição especial. Então, os filhos, eles ficam no momento conosco emprestados. E também o início daquela mensagem ele é interessante, porque ela fala de um amor diferente. Que amor diferente é isso? Porque nós temos o amor fraternal, né? O amor de amigo, e esse amor pelos filhos, no que ele é diferente dos outros? Ele é diferente no sentido em que ela diz que não me deixe transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Então, ela delega, Meimei, ela trabalha com essa delegação de amor, transportando para todos, para que Deus não deixe, ou melhor dizendo, o Mestre Jesus também nos ajude para que não possamos transportar sozinha, a fim de que não sejamos tão egoístas, de não termos na soberba de ser o meu filho, mas sim no transporte de um tesouro abençoado pelo plano espiritual para com todos.
E nessa questão de maternidade, chama-nos a atenção a mensagem, a questão do amar o filho de outras mães. Parece que a mãe tem esse dom especial, as mulheres têm esse dom especial, né? Ama seus filhos, mas ama os filhos das outras mães. Parece que a mulher tem uma sensibilidade, né? Quando nós encarnamos no corpo feminino, parece que exalta dentro de nós essa sensibilidade de amar as crianças em geral e os filhos de outros filhos. Isso é característica feminina, não é a característica da alma humana? Eu podia dizer que são as duas características. Posso assim dizer, porque a minha filha, quem toma conta em Campina Grande é a minha irmã. E se sente um pouco mãe. E nós nos sentimos mãe dos nossos sobrinhos, dos nossos primos, daqueles que nos se aproximam. Às vezes é até um aluno, às vezes é até uma pessoa próxima. Então essa tendência, essa característica da mulher faz com que a gente possa nos sentir um pouco mãe. E é muito bonito quando ela diz que ajude-nos para que eu possa tomar conta dos outros filhos. Imaginemos aqueles filhos que nos vêm por outras vias que nos chegam para que a gente tome conta. Então devemos dar conta desse tesouro que Deus nos outorga. E há uma questão muito dolorida, é quando nós temos que entregar esse filho a Deus antes de nós partirmos para o mundo dos espíritos, porque nos parece que a ordem natural que a mãe natureza impõe é que os mais velhos morram primeiro e depois os mais novos enterrem os mais velhos. Mas nós sabemos que as coisas não são assim. E muitas vezes as mães têm que enterrar os seus filhos, devolvê-los a Deus. Como enfrentar essa situação com serenidade, Alcione? Do ponto de vista espírita, a serenidade deve se fazer presente. Porém, não é fácil. Saber que quando a natureza inverte o papel das coisas, em tenra idade você enterrar um seu filho, ou numa adolescência, ou até mesmo como você disse no início do programa, que a mãe não perde a questão de ter o filho como um bebê. Para a mãe é um sentimento muito dolorido quando ela vê naquele momento em que o filho não está mais perto, em corpo, mas em espírito sim. Na doutrina espírita, nós costumamos dizer que isso para nós deve ser um acalento, deve ser um afago, porque quando partirmos para a vida espiritual, lá vamos encontrá-lo. Mas, de certa forma, a saudade vai existir, a falta vai fazer parte e a dor vai um pouco caminhar. Mas tudo passa, como diz Chico Xavier, tudo passa. Bom, nós também gostaríamos de saber da Alcione outras questões a respeito da maternidade. E uma que a gente sempre tem um pouco de dúvida e que chegam perguntas aqui, é como encaminhar o nosso filho na religião. Porque hoje o jovem, muitas vezes, você encaminha o filho para a evangelização, ele já não quer mais ir para a evangelização. E como encaminhar? Nós devemos encaminhar a criança na mesma religião que nós abraçamos? De início, sim. Porque é uma forma de você congratular com ele aquele sentimento, aquela religião que você faz parte. A doutrina espírita, por exemplo, os pais devem encaminhar os seus filhos para a evangelização, assim que cada centro aceita conforme a sua idade. Em outras religiões, nós já vamos dizer que cada um conforme as suas tendências e as suas, vamos dizer assim, normativas da casa. É muito importante ter um filho na mocidade, na evangelização e participando do evangelho no lar, comungando com ele as decisões da casa, como a gente costuma dizer, é o momento família. Então, nesse momento, nessa educação religiosa, nós vamos ver que os nossos filhos se comportam de maneira diferenciada. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Na sua idade, que nós costumamos dizer na aborrecência, eles vão dizer se querem ou não. Mas depois eles verão que devem ter um sustento, uma forma boa de se equilibrar. Então, os filhos devem fazer parte da religião que os pais abraçaram. Eu estava prestando atenção na leitura do Maurício e também o que me chamou a atenção aqui, Alcione, auxiliai-me a querê-los sem paixão.
E aqui entra a questão de superproteção, da criança ser o centro da casa, e a gente acaba criando verdadeiros monstrinhos que começam a exigir de pais. Como colocar o limite, então, na criança? Que a casa, na verdade, é um grupo, né? A criança faz parte do grupo. Não mimá-los em excesso. Como fazer entender essa questão, então, de não ter esse apego à criança e dar tanta liberdade que a criança acaba se tornando dono da família? Bom, numa palestra do Alberto Almeida, em que ele fala sobre as dificuldades no amor e no relacionamento, ele vai nos explicar muito bem essa questão do limite, do impor o limite, de como trabalhar o limite. Então, nós sabemos que a criança, ela trabalha muito sobre regra, ela atende às regras que lhe são impostas. E nós devemos participar com elas desses momentos. Nesse mundo que nós vivemos, sabemos que cada vez mais as coisas estão ficando um pouco fora do controle. Mas eu ainda volto a dizer, conforme a nossa criação lá, que tudo no seu limite. Então, a criança, ela tem o limite da primeira infância, entra para a adolescência, até chegar à sua fase adulta, em que ela já consegue entender tudo com mais tranquilidade, com mais discernimento. E a família? Como a gente pode compreender a família como a sustentação para que essa criança, como a gente falava no primeiro bloco, né, siga o trilho do bem? Nessa mesma palestra que eu acabei de falar, Alberto Almeida, ele fala muito bem sobre a família. A família é o alicerce, é a base. Quando a família se alarga, tudo se perde. Então é necessário que a família seja o esteio, a forma de como conservar os princípios, de trazer para cada um a sua forma de conservação, mostrando as denominações, a ética, a norma, como deve ser feita, e os limites os quais não se podem se extrapolar. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Presença Espírita. Nós vamos fazer um intervalo e vamos para o último bloco do nosso programa. Até já. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, programa especial, alusivo ao Dia das Mães. Nós estamos recebendo hoje a nossa terceira convidada, a Olívia Mara Save. A Olívia é conselheira da CEFAM, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também lá ela é coordenadora de grupo de estudos. Bem-vinda ao nosso programa, Olívia. Eu vou pedir para o Maurício ler também uma mensagem para a gente refletir a respeito. Essa mensagem aqui, ela foi publicada no Momento Espírita, você pode encontrá-la no momentoespírita.com.br. Me diz assim: ato de amor. Dizer ou não dizer ao filho que ele é adotado continua sendo para muitos pais um grande desafio. Uns falam muito cedo, outros deixam de falar muito tarde, e a inabilidade para dizer das circunstâncias que levaram à adoção, por vezes cria dificuldades de relacionamento. A adoção, contudo, é um ato especial de amor. Por isso aquela mãe não se cansava de repetir quase toda noite a história. Quando chegava a hora de dormir, ela se deitava ao lado da menina, acariciava seus cabelos, a aconchegava e lhe dizia como ela era uma criança especial e muito amada. Durante muito tempo, contava seu pai e eu, quisemos ter um bebê. Oramos para que eu ficasse grávida. Os anos se passaram e nada aconteceu. Começamos a compreender que Deus tinha algo diferente para nós. E decidimos adotar um bebê cuja mãe não tivesse condições de cuidar dele. Então, um dia o telefone tocou e uma voz do outro lado da linha me disse que o nosso bebê havia acabado de nascer. Era uma menina. Telefonei ao seu pai no escritório, ele veio correndo para casa e fomos até o hospital. Por detrás do vidro do berçário, ficamos olhando a fileira de bercinhos com os bebês recém-nascidos, tentando adivinhar qual era você. Não víamos a hora de levá-la para casa e apresentá-la à nossa família e aos amigos. Quando chegamos frente ao portão, havia uma multidão de amigos com presentes nas mãos, ansiosos por conhecer nosso bebê. E filha, você tem sido uma bênção para nós. A melhor coisa que seu pai e eu fizemos na vida foi adotar você. A mãe se empolgava em contar. A filha adorava ouvir. E toda vez, sentia que ser adotada era uma coisa muito especial. Ela havia sido escolhida. Quando a menina cresceu, casou-se, engravidou, a mãe foi visitar. Ela estava no 7º mês de gravidez e se sentia muito desconfortável. O bebê não parava de chutar. Enquanto a jovem gemia e levava a mão ao ventre, sua mãe lhe disse: deve ser uma coisa maravilhosa sentir o chute de um bebê na barriga. De repente, a filha se deu conta que sua mãe nunca sentira um bebê no útero.
Por isso tomou as mãos da mãe, colocou-as na sua barriga e falou: Mãe, sinta sua neta. Uma extraordinária expressão de alegria se estampou no rosto daquela mãe que nunca pudera ter uma gestação, que nunca pudera sentir o filho no seu ventre. E a filha compreendeu que naquele momento oferecia para sua mãe, aquela mulher que a adotara com tanto amor, um presente que ela nunca pôde sentir pessoalmente. Ela havia recebido tantos presentes ao longo de sua vida, sempre foi imensamente amada e carinhada, e agora poderia repartir um momento muito especial com aquela mulher especial, sua mãe. A maternidade do coração é muito mais vigorosa que a do corpo. Quem adota, o faz por amor. Pais de adoção são almas que sustentam outra alma, vidas completas que amparam outra vida em desenvolvimento. Seu querer é suave como a claridade da lua e forte como somente o amor abnegado pode se tornar. São anjos anônimos e abençoados na multidão, demonstrando que o amor é Deus e dele tudo procede, e que pessoa alguma é propriedade de outra, porque todos somos filhos do seu amor, nutridos pelo amor. Linda, né? A mensagem. E a Olívia, ela vai falar para a gente de um assunto que ela conhece, porque ela tem um filho adotivo, né, Olívia? E a gente deve contar para o filho que ele é adotivo? Sim. Desde os primeiros momentos, né, como diz a mensagem, é importante que você coloque, né, evidentemente, de acordo com a capacidade e a idade da criança. Né? Esse foi o método que eu usei. Né? Com meu filho, desde tenra idade, as histórias foram contadas, né, sobre a adoção. Então, ele desde 1 aninho, 2, 3, 5, sempre com histórias, de forma mais lúdica, né? Até um dia que eu contando a história de sempre, que era de um leãozinho que é abandonado, né? A mãe morreu, daí outra leãozinha, a outra leoa, ela acaba adotando, e eu contando a história, quando eu terminei a história, ele virou assim: o leãozinho sou eu, né, mamãe? Então, já estava feito, ele já sabia, né? E daquele momento em diante, né, as histórias foram sempre repetidas, né, sobre a questão da adoção. Então, quanto mais cedo coloca, evita que a criança mais tarde, ou o adolescente, se revolte, porque a gente não sabe que essa revelação, o que é que vai trazer das vidas anteriores. Né? Então, esse sentimento, né, essa explosão que dá, muitas vezes traz reminiscências do passado que se transformam, né, em desequilíbrio, em, digamos assim, em menosprezo por quem está ali, até revolta. Né? Então, quanto mais cedo se coloca para a criança, melhor é. Né? Porque tudo tem que ser feito de maneira natural, suave, tranquilo, com a naturalidade que realmente é natural. E, Olívia, deve-se contar os detalhes da adoção, como ela conta aqui, pelo jeito que ela contava, e a filha ia se deliciando com aquela história, né? Ou, como no teu caso, através de um processo lúdico, você esclareceu? Não, eu acho que até deve se contar os detalhes, as minúcias, quando a criança já tem capacidade para entender. Né? Então, como ela vai sendo com o tempo, acostumada a ter aquela ideia de que o filho, né, ser o filho adotivo é normal, é igual, não tem diferença, né? Ele, com o passar do tempo, ele vai sentir necessidade de saber sobre as origens, porque nós temos necessidade de sabermos as nossas origens. Então, nós temos que contar exatamente o que aconteceu e deixar como isso num processo, como falei, natural, tranquilo. Né? Assim você vai dando segurança para a criança. Porque se você conta exatamente como os fatos como ocorreram, você traz segurança para a pessoa, para a criança, né? Ou o adolescente. Porque sempre que ele se sentir inseguro, isso acontecia comigo, né? Logicamente, por indicação de psicólogos também, além da doutrina, né? Eles comentaram que sempre que ele pedisse a história, eu contasse novamente. Então, eu contei centenas de vezes a mesma história, como a mãe fez na mensagem colocada. E isso por quê? Porque trazia segurança, né? Trazia o quê? Trazia um processo de identidade da onde ele vinha. Então, isso é muito importante. E confiança em você, que era sempre sincera. Né? E sempre colocando que a importância, não só da mãe adotiva, como da mãe biológica. Sempre conversar com eles sobre essa questão. Porque se eles estão ali conosco, é porque antes alguém trouxe ele à vida. Então, o ato dessa mãe biológica, ele é um ato maravilhoso. É a vida, deu tudo a ele. Né? E acaba dando um filho a nós também. E há uma pergunta aqui do Sérgio, se a mãe que gera o filho, a mãe biológica, ela tem mais mérito do que aquelas que adotam o filho?
todas as mães têm mérito. O fato de ser mãe é sublime, né? Porque o amor de mãe ele é um amor incondicional. É inigualável, não tem igual, né? Como coloca Divaldo nessa mensagem que foi lida no Momento Espírita, ele diz que a mãe adotiva ela tem mais vigor. Talvez vigor porque ela tenha que ainda passar no processo mais longo, né? Do processo da educação, do processo da segurança, né? Que muitas vezes no útero materno já é feito durante os 9 meses que a criança está sendo gerada, né? Então, o som, o falar, o som da voz, né? Quando a criança nasce, nos primeiros meses, nas primeiras horas, é o perfume da mãe, o cheiro da pele da mãe, que é diferente, né? Então, da mãe que é adotiva, ela vai conseguindo com o passar do tempo, né? Talvez seja mais vigor, exija mais vigor por isso. Porque ela vai ter que ainda caminhar um bom pedaço para poder colocar a criança na seguridade, ou seja, na segurança que a criança precisa. Bom, nós já estamos com o nosso tempo esgotado, nós vamos ter que convidar a Olívia para um programa especial sobre a adoção na visão espírita, com certeza. E nós vamos pedir para ela sortear o livro, Maurício, do programa de hoje. Deixa eu colocar o do Sérgio aqui também. Hoje o nosso livro Jesus e a Qualidade, e sorteado foi a Virgínia Salles. Virgínia, parabéns aí do seu livro. A partir de sábado você pode buscá-lo na Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont. Excelente leitura para você. E o programa Presença Espírita agradece especialmente a Iolécia, a Alcione, a Olívia, pelo programa especial alusivo ao Dia das Mães. Agradecemos também pela sua audiência no programa Presença Espírita. Desejamos a todos uma excelente semana e até o próximo programa. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.